Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. O NT Sul está começando agora, ao vivo, e você confere as principais notícias do dia. O FSM Campus Cachoeira do Sul tem melhorias, novos laboratórios estão prontos e Casa do Estudante já pode abrigar novos alunos. Moradores da Ferreira reclamam da falta de iluminação pública. Após 5 meses de espera, o setor de iluminação resolveu o problema ontem. Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira pede suspensão das aulas presenciais pelo agravamento da pandemia. Prefeitura de Novo Cabrais conta histórias de famílias afetadas pela pandemia no município e alerta para cuidados. Vai entubar de sedado. É muito triste. A pessoa sumir assim da vida da gente de uma hora para outra. E hoje tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Ela vai falar sobre a reforma psiquiátrica do Brasil e sobre o cuidado a pessoas com transtornos mentais. Faça o NT Sul com a gente, nossos canais de interatividade já estão abertos para a sua participação. Mande uma foto, mande um áudio, mande o seu vídeo em nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Em nossas lives, você também pode comentar que a gente vê aqui o seu recado. É o facebook.com/TV Cachoeira ou então o nosso canal no YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. As notícias do dia com a sua participação agora no NT Sul. A Secretaria da Saúde confirmou ontem mais 2 óbitos de pacientes com coronavírus em Cachoeira do Sul. As vítimas foram uma mulher de 57 anos, falecida no dia 14 de maio, e um homem de 33 anos, falecido no dia 13, também agora no mês de maio. Além dos óbitos, foram registrados mais 29 casos confirmados e 98 suspeitos. 9 foram descartados e outras 69 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Com esses novos dados, Cachoeira chega a 7.644 casos confirmados e os suspeitos são 412. 7.032 foram descartados e 6.765 são considerados recuperados. 115 faleceram com a Covid-19. E a área Covid do Hospital de Caridade e Beneficência está com 41 pacientes internados. 20 estão na UTI e 21 na enfermaria. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 263 votos a 181, o projeto que proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021. O projeto também suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, exceto aqueles já concluídos. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. A Câmara dos Deputados aprovou terça-feira um projeto que suspende até 31 de dezembro deste ano a execução de ato ou decisão judicial, extrajudicial ou administrativa que impõe a desocupação ou remoção coletiva de imóveis públicos ou privados. Pelo texto aprovado, a regra vale para imóveis urbanos e rurais que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. A medida não vale para ocupações ocorridas após o dia 31 de março de 2021. Conforme a proposta, estão proibidas execuções de decisões liminares e de sentenças em ações de natureza possessória e petitória, inclusive quanto a mandados pendentes de cumprimento, despejos coletivos promovidos pelo Judiciário, desocupações e remoções promovidas pelo Poder Público, medidas extrajudiciais, despejos administrativos em locações e arrendamentos em assentamentos e autotutela de posse. Além disso, a proposta proíbe medidas preparatórias ou negociações para efetivar a remoção pelo mesmo período. O projeto também suspende até o fim deste ano a concessão de liminares, decisões provisórias, para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, desde que o locatário justifique que, devido à pandemia, houve perda financeira que o impede de pagar o aluguel. Neste caso, a regra vale para contratos de até R$ 600 para imóvel residencial e de até R$ 1.200 para imóvel não residencial. No ano passado, o Congresso já tinha aprovado um projeto para proibir a desocupação de imóveis urbanos com base em decisões liminares, mas a regra perdeu a validade no dia 30 de outubro. O trecho chegou a ser vetado pelo presidente da República, mas deputados e senadores derrubaram o veto.
A semana do descarte, que terminou na última sexta-feira em Cachoeira do Sul, contabilizou o recebimento de mais de 14 toneladas de materiais. Somente de eletrônicos foram 12 toneladas que foram destinadas à Huawei. Para a Cocari foram destinados mais de 1.600 quilos de vidro e 95 quilos de recicláveis. A quantidade de pneus ainda não foi contabilizada porque a empresa que vai recolher o material vem à Cachoeira no final do mês. Já foram contabilizadas 12 borracharias cadastradas para recolhimento e outros cerca de 100 pneus foram entregues individualmente. Uma nova semana do descarte já está marcada. Vai ser entre 12 e 17 de julho no prédio do IRGA, na Curva dos Engenhos. Antes disso, no mês de junho, deve acontecer uma ação de recolhimento móvel, ainda sem data definida. A 8ª Coordenadoria Regional de Saúde fez a entrega na tarde de ontem de 2 câmaras frias à Prefeitura de Segredo, município que integra a regional. Os equipamentos foram destinados pelo governo gaúcho para conservação de vacinas e medicamentos. As câmaras fazem parte da rede de frio do Plano Nacional de Imunizações, que agora, com a substituição das geladeiras domésticas por câmaras de conservação de imunobiológicos, ganha mais qualificação. Na solenidade de entrega, o coordenador da 8ª Coordenadoria, Júlio Lopes, e o adjunto Bruno Miller fazem a entrega ao prefeito Valdir Rodrigues. Os municípios gaúchos escolhidos para receberem as câmaras devem ter menos de 100 mil habitantes, contarem com sala de vacinas e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde, implantado para registro de vacinados e movimentação de imunobiológicos, além de não estar equipado com câmara refrigerada. A Secretaria Estadual da Saúde repassou 26 milhões de reais para o pagamento de leitos de unidades de terapia intensiva tipo 2, que é adulto e pediátrico, para pacientes com Covid-19 em hospitais do Rio Grande do Sul. O recurso é destinado para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde. O pagamento é referente ao mês de abril de 2021 e foi autorizado pelo Ministério da Saúde como parte do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. Gente, a iluminação pública é uma velha discussão nos bairros de Cachoeira do Sul. Recentemente, a condição do serviço melhorou, especialmente nas ruas centrais da cidade. As luminárias de LED trouxeram mais segurança para quem percorre por esses trechos, porque deixaram esses espaços bem mais claros, né? Porém, a carência continua no interior e periferias, causando certa revolta da comunidade. Dessa vez o problema foi na localidade da Ferreira e a nossa equipe foi conferir o caso, que terminou com um final feliz, com luz acesa. Daniel, nós viemos até a localidade da Ferreira para falar sobre um problema crônico aqui no município, que inicialmente é presenciado na zona urbana, mas que também se reflete no interior do município. Aqui nesse trecho, moradores sofrem com esse problema há cerca de 5 meses. Cansados de cobrar uma solução do poder público, eles procuraram a TV Cachoeira para buscar uma solução e, principalmente, apresentar esse déficit. Os senhores Wilson da Silva e Nilson Moraes são moradores da localidade há vários anos. Segundo eles, entra governo e sai governo, o problema segue o mesmo. Ainda na gestão anterior, as lâmpadas foram trocadas por várias vezes. No entanto, depois de alguns dias de funcionamento, o material novo parava de iluminar. Essas imagens na tela mostram o trecho durante a noite. A escuridão predomina na faixa. São poucos postes que funcionam nesta via. Wilson contou que já visitou a prefeitura por 3 vezes em 2021 para cobrar uma solução. A justificativa foi a ausência do equipamento e de outras demandas. O imbróglio também coloca em risco a segurança desses moradores. Faz hora que eu venho apanhando com esse negócio da iluminação. Estou sempre pedindo, sempre orando para eles botar uma lâmpada, que eles não vêm. Arrumam um lugar, deixam outro, agora desde o começo do ano. Antes da eleição eles vieram botar uma lâmpada e viraram as costas e já estava queimada. Eu boto porcaria, né? Depois de lá para cá não tem mais lâmpada, não, isso que não tem dinheiro para comprar, não sei se é verdade. Fala com o secretário, se não tem para Ferreira, não podia ter lâmpada para os outros lugares. Não pode nem embarcar no ônibus, estão me cobrando. Dê lá as lâmpadas, tem tudo no escuro, que a gente paga na conta de luz. Vem descontar aí 5 e pouco, 6 pila, todo mês. Onde que vai o dinheiro dessa lâmpada?
Vou embora sempre nos escuros, né? É perigoso até, né? Fala com um, fala com o outro. E não é que o Wilson não briga por isso, é que a gente sabe o que ele faz, mas só que ultimamente a gente não está sendo atendido. A comunidade da Ferreira garante que nunca houve episódios de vândalos na região prejudiciais ao patrimônio público. Diante da situação, na quarta-feira, nós procuramos o secretário de Obras responsável pela iluminação pública em Cachoeira do Sul, Luciano Lara, para relatar o problema e pedir uma explicação. Prontamente, logo após a abordagem, a equipe que cuida desse setor foi realizar a troca das lâmpadas que chegaram na tarde de ontem. São 500 luminárias compostas de vapor de sódio com 250 e 70 watts de potência, 250 relés noturnos e 200 bases. O secretário assegura que o interior será atendido. Mas gostaria de dizer aos nossos munícipes que no dia de ontem recebemos uma boa quantidade de lâmpadas, em torno de 500, 600 lâmpadas. Só que eu também tenho que dizer que a gente atende uma demanda que é de praticamente 10 mil pontos de iluminação pública no município. Quanto a essa situação da Ferreira, a gente já era sabedor desse problema. Prova está que as lâmpadas chegaram ontem, e ontem mesmo eu mandei a equipe de iluminação para restaurar o sistema de iluminação pública daquela localidade. Eu gostaria de dizer também aos telespectadores da TV Cachoeira que nós atendemos uma demanda com essas duas equipes que temos de em torno de 50, 60 por dia, que o pessoal liga, protocola, faz o pedido e a gente sempre atende da melhor maneira possível com o material que nós temos. Eu não quero ter lâmpada em estoque guardada, eu quero ter lâmpada iluminando a nossa comunidade, aonde tem os pontos de iluminação pública. Então, assim, não se preocupem que eu jamais farei estoque na Secretaria de Obras de Iluminação Pública. É isso aí, obrigado ao secretário por nos atender, né, e por também já resolver o caso da situação aí na Ferreira, onde realmente os moradores precisavam muito dessa iluminação, né, vários meses que já estavam sem a iluminação pública, né? Como eu disse o secretário, lâmpada não tem que ficar em estoque, ao contrário, tem que ser para recolocação, para manter a cidade bem iluminada. Bom aí que teve final feliz, né? Gente, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul reuniu várias frentes do município para debater o aparecimento de palometas no Rio Jacuí. Os dados e estudos realizados, se apresentarem danos ou prejuízos consideráveis, podem ocasionar uma indicação ao prefeito municipal para uma decretação de situação de emergência. Para as ações de monitoramento, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil está elaborando, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um formulário físico. A proposta sugere um trabalho de campo, indo ao encontro de pescadores profissionais e amadores e deixar esse formulário disponível em locais que são frequentados por essa população em toda a extensão do Rio Jacuí e também nos afluentes, né? Também foi discutida uma ação programada de pesca, contando com a participação de pescadores que vão ser cadastrados e alocados em setores do Rio Jacuí, buscando a captura de palometas para um estudo técnico sobre essa espécie. Quinta-feira aqui no NT Sul tem o quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Ela fala hoje sobre a importância da reforma psiquiátrica feita no Brasil, sobre a proteção de pessoas com transtornos mentais. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dia 18 de maio, que é o Dia da Luta Antimanicomial. Nesse dia 18 de maio está fazendo 34 anos da reforma psiquiátrica. Por que essa reforma? Por que esses trabalhadores da saúde mental resolveram fazer essa reforma psiquiátrica? Porque ninguém mais aguentava ver as pessoas portadoras de transtorno mental depositadas em casas para loucos, como se dizia naquela época, hospitais psiquiátricos, depósitos de pessoas que, na realidade, deveriam ser segregadas da sociedade, porque eram pessoas diferentes daquilo que a gente chama de padrão. Não só
eram pessoas com transtornos mentais, mas também pessoas que de alguma forma saíam fora dos padrões sociais e existia naquela época, até aquela época, melhor falando, uma sensação de higienização daquilo que não era o padrão aceitável. Então, assim, ó, essas pessoas depositadas em abrigos, em hospitais psiquiátricos, em casas específicas para isso, eram pessoas que não tinham nenhum cuidado, eram simplesmente afastadas do convívio social, afastadas da sua família, muitas vezes pela própria família, pela incapacidade de poder cuidar, ou como aquilo que eu falei para vocês, por estar fora do padrão, por não aceitar que houvesse uma pessoa com transtorno mental na família. Então, em 1987, foi criada, então, uma lei, e essa lei, então, extinguiu todos os lugares que, então, depositavam as pessoas que eram portadoras de transtorno mental. Então, hoje, né, aqui na nossa cidade, vocês devem, se vocês acompanham as notícias, vocês devem notar que de 2017 para cá, muitas casas onde abrigavam portadores de transtornos mentais foram fechadas aqui na nossa cidade, onde as pessoas estavam em condições muito miseráveis de alocamento ali, né? Pessoas sem o mínimo de qualidade, dignidade, o mínimo de saúde, o mínimo de atenção por parte de familiares, por parte do serviço público. Então, este serviço público, junto com a promotoria, né, os CAPs, a atenção básica, a promotoria de justiça, fecharam as casas e, então, passou-se a se fazer um trabalho com esses portadores de transtorno mental. E aquelas que ficaram, que são pertencentes ao município, que não tinham ninguém por elas, só para fazer uma ressalva para vocês, todo portador de transtorno mental, que ele não tem familiar ou que os familiares não têm condições de cuidar dele, que ele não tem ninguém, o município ele tem que dar o asilo, né? O município é que cuida desse portador de transtorno mental. E o nosso município aqui, então, criou os residenciais terapêuticos, aonde essas pessoas que são no nosso município, são portadoras de transtorno mental, passaram a viver. Claro, pessoas com limitações, mas que foram trabalhadas no decorrer dos anos, né? E são pessoas hoje que estão inseridas na sociedade, recebem o seu salário, participam das redes sociais, lavam a sua roupa, vão ao banco, vão no supermercado, lógico, com supervisão, né? Sempre com o tratamento ali no CAPS. Então, isso foi uma conquista que se teve, aonde a gente pôde, então, dar dignidade, liberdade e inserir esse usuário, esse paciente na sociedade. E todo dia 18 de maio a gente precisa comemorar para que a gente nunca retroceda. E eu até falo comemorar, mas eu acho que nem é comemorar, é refletir como era a construção que vem sendo feita e como nós evoluímos até chegar no dia de hoje. Nós fizemos camisetas que eu queria mostrar para vocês. Eu até ia vestir a camiseta, mas eu achei muito frio, eu estou com frio hoje. Camiseta que diz aqui: floresça amor por onde for, saúde mental é o seu bem mais precioso. Então, esta camiseta aqui nós vestimos, né, durante todo o período a gente vai vestindo ela, doamos, né, para alguns setores, justamente para que esse conceito, né, de humanidade, de saúde mental, ele pode ser construído e florescido nas pessoas, né? Nós precisamos juntar, agregar, tirar o potencial daquela pessoa, porque todo mundo tem um potencial, mesmo que ele seja um portador de transtorno mental, e promover essa inserção da maneira mais bonita, mais digna e com maior liberdade possível. Então, a frase para hoje, né, é: floresça amor por onde for. Saúde mental, o seu bem mais precioso. Tanto a nossa saúde mental como a saúde mental do outro. Até a próxima, pessoal. Isso aí, a reforma psiquiátrica que trouxe avanços importantíssimos para o nosso Brasil, né? Bom, nós chegamos ao nosso primeiro bloco de interatividade e eu sempre destaco que você é convidado especial, não apenas convidado, você faz o telejornal NT Sul junto com a gente,
contando o que acontece onde você está, mandando as suas notícias, sugerindo reportagens pra gente. Juntos nós construímos aqui o dia a dia e as informações. O nosso WhatsApp é o 51997697129, tá aí na telinha. Mande seu áudio, seu vídeo, né, sua foto e a gente coloca no ar aqui. Nós temos lives também em 2 redes sociais, uma no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, você pode escrever o seu comentário por lá e já já a gente põe no ar aqui. E também lá no nosso canal do YouTube. Já conhece o YouTube da TV Cachoeira? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Se inscreva por lá, tem a live, você pode acompanhar ao vivo e também mandar o seu recadinho lá pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente fala das participações através dessas lives, mas vamos para a tela para ver os recadinhos que estão chegando através do nosso WhatsApp. A Elisiane, aqui de Cachoeira, aqui na Guajuvira também não temos iluminação. Já foram feitos vários pedidos, mas até agora nada, diz aqui a Elisiane. Obrigado, Elisiane, pela sua participação, destacando que mais cedo a gente trouxe aqui reportagem falando sobre a Ferreira, né? Havia ali uma espera de quase 5 meses e o setor de iluminação fez a reposição, portanto, dessas lâmpadas no fim da tarde de ontem, né? Quem mais? O Lauro está participando com a gente. Na rua Diamantino Carvalho da Fonseca faltam 2 lâmpadas. Faz tempo que foi pedido, mas até agora nada. Obrigado, Lauro, pela participação. Reiterando aqui sempre, né? Você que está em casa e tem essa situação da falta de iluminação, não deixe de fazer a sua solicitação diretamente no setor de iluminação da prefeitura, né? Porque às vezes o pessoal também pode não ter lá a solicitação e isso complicar aí um pouquinho. Então, seja insistente aí nesse sentido, né? Quem mais? A Suziele Garcia também manda o seu recado aqui. No bairro Leopoldina, na frente do Aeroclube, também é uma vergonha a falta de luz, um perigo para quem trabalha à noite e pega a faixa de bicicleta. Além de não ter acostamento, não tem iluminação, conta aqui a Suziele. Obrigado, Suziele, aí pelo seu recado, né, e alerta importante sobre essa região do Aeroclube aqui de Cachoeira do Sul. O Emerson Soares também está com a gente, ele é de Pantano Grande. Abraço para os meus filhos, Thalisson e Rodrigo, que moram aí em Cachoeira. E peço para o pessoal se cuidar em relação à Covid. Vamos ver a foto que o Emerson manda para a gente. Legal, obrigado, Emerson, pela sua participação. Uma ótima tarde aí para você, para os seus filhos, para toda a sua família também. E olha só, eu quero fazer agora um exercício de transparência com você que acompanha aqui o telejornal NT Sul. Você sabe que nos nossos intervalos nós não temos comerciais, né? Comerciais pagos. Nós não vendemos aqui espaços publicitários. Aí talvez você que está almoçando aí na sua casa se pergunta, mas como é que então que a TV Novo Tempo se paga? Como é que o NT Sul se mantém? Como é que ele se paga? E a resposta é através do projeto Anjos da Esperança, que é uma iniciativa em que os telespectadores ajudam a manter a emissora. E nesse mês de maio, o projeto Anjos da Esperança está completando aniversário. São 15 anos transformando vidas. E é claro que a TV Novo Tempo não deixaria essa data passar em branco. Por isso, durante essa semana, o programa Anjos da Esperança está sendo todo especial, às 9h30 da noite. E você é nosso convidado a se emocionar junto com a gente, relembrando a trajetória da Novo Tempo, os apresentadores que marcaram época e, é claro, histórias incríveis que encheram o nosso coração de gratidão nesses últimos 15 anos do Anjos. Essa também é a sua oportunidade, você que está em casa, dar um presente também para a Novo Tempo nesse aniversário. Quem sabe você também foi abençoado através da Novo Tempo e gostaria de compartilhar essa esperança com mais pessoas. Você pode fazer isso através de uma doação de gratidão para o projeto Anjos da Esperança. Todos os detalhes daqui a pouquinho no nosso próximo intervalo. E a seguir, o FSM Campus Cachoeira do Sul tem melhorias. Novos laboratórios estão prontos e Casa do Estudante já pode abrigar novos alunos. Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira pede suspensão das aulas presenciais pelo agravamento da pandemia. Prefeitura de Cabrais conta histórias de famílias afetadas pela pandemia no município e alerta para cuidados. Vai entubar. Vai entubar de sedar. É muito triste. A pessoa sumir assim da vida da gente de uma hora para outra. O NT Sul volta já já, logo depois de informações sobre a importância do Anjos da Esperança. O NT Sul já está de volta e nós vamos falar do tempo agora. Teve chuva de madrugada em Cachoeira do Sul, já teve sol de manhã e as condições estão instáveis hoje.
Vamos à previsão para Cachoeira e para todo o Rio Grande do Sul. Quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muitas nuvens, já teve uma chuva fina na madrugada e o dia segue com chance de chuva, mas inicialmente com previsão de pancadas de pouca intensidade. Podem ocorrer aberturas de sol, temperatura mínima 12 graus, máxima 17. Sexta-feira também deve amanhecer com tempo nublado e tem chance de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 12 graus, máxima 15. Sábado há a retomada de uma sequência de dias com tempo seco. Mínima 11 graus, máxima 17. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A nebulosidade aumentou e o tempo mudou conforme era a previsão. Esta quinta tem condições meteorológicas bem variadas no Rio Grande do Sul. Um centro de baixa pressão no norte da Argentina gera fluxo de ar quente para o estado e organiza uma frente quente. Tem chuva no oeste desde cedo e já alcançou o centro e pontos do nordeste gaúcho, como Vale, Serra e parte da região metropolitana. No noroeste e norte, com ar mais quente, vai ter sol e nuvens com uma tarde abafada. Não se descarta chuva isolada. No sul tem ar mais frio, o dia começou frio e vai ter temperaturas amenas. Em Porto Alegre, máxima de 16 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste do estado, máxima de 18. Em Passo Fundo, região norte, 24 graus. Na região central, em Santa Maria, 16 graus. Também 16 no litoral norte, em Tramandaí e Torres. Em Pelotas e Rio Grande, região sul, 18 graus. Nós relatamos no NT Sul essa semana que as aulas remotas foram retomadas na Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. São mais de 1.000 alunos que voltam para as atividades acadêmicas. Mesmo não sendo da forma presencial, a UFSM Cachoeira do Sul cresceu durante a pandemia. Novos laboratórios foram estruturados e a Casa do Estudante já está pronta e à disposição da comunidade escolar. Por enquanto ela está assim, vazia, sem aquela circulação tradicional de uma universidade. Com o período pandêmico, a UFSM avançou em obras que estavam estagnadas. A partir de agora, novos laboratórios de pesquisa e extensão vão estar à disposição dos acadêmicos, além de uma moderna Casa do Estudante. Atualmente, são 5 graduações disponíveis: a arquitetura e as engenharias agrícola, elétrica, transportes e logística e mecânica. Com essas reformas, cada curso terá 10 laboratórios aptos para as práticas de cada cadeira. As áreas externas também receberam melhorias, principalmente no calçamento, que deve ser finalizado nos próximos dias. Ao todo, são 11 mil metros quadrados de área construída. Para o diretor da UFSM Cachoeira do Sul, Rogério Brites, essas novas estruturas contribuem para o progresso e reputação do campus. A estrutura de laboratórios ela serve também como um atrativo, além de auxiliar na formação dos estudantes. Nós temos hoje 5 cursos de graduação, cada curso ficou com 2 salas de laboratório, cada uma com 90 metros quadrados. As áreas das disciplinas que dão aquela formação inicial também ficaram, física, matemática, química, também ficaram com laboratório. E agora nós estamos trabalhando para equipar melhor, colocar os equipamentos. No passado nós não tínhamos local para guardar, para receber esses equipamentos e para fornecer as aulas. Agora nós temos um espaço mais adequado. Nós temos certeza que essa estrutura melhor, com uma melhor estrutura de laboratórios, salas de aula mais adequadas, laboratórios com equipamentos, tudo isso vai servir para o crescimento do campus de Cachoeira do Sul e da cidade também. A grande novidade é a Casa do Estudante, que possui 15 apartamentos. Cada espaço contém 2 quartos, um banheiro e uma sala que faz junção com a área de serviços. O complexo possui 60 vagas para alunos que dispõem de uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio por família. Em caso de lotação da casa, a universidade disponibiliza um auxílio moradia de R$ 375 para quem necessita de um local. Esse prédio aqui ele vai servir para aquelas pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Com certeza vai atender, É um prédio, como nós vimos, com instalações muito boas. Quem morar aqui dentro vai ter a vantagem de ficar próximo do restaurante universitário, próximo dos laboratórios, próximo das salas de aulas. Eu tive essa experiência quando estava na graduação e é bastante interessante.
Segundo o diretor, as intervenções não param por aí. Hoje, a UFSM detém R$ 3.800.000 licitados para serem executados. Entre as ações está a construção de um restaurante universitário e a elaboração de um laboratório pós-colheita. Nós temos cerca de R$ 3.800.000 em licitado já, com recurso empenhado para executar. Algumas dessas obras já aconteceram, rede de água e esgoto. Nós temos para iniciar agora o restaurante universitário, um laboratório de pesquisa, que é o laboratório de pós-colheita, para secagem e armazenamento de grãos. Temos também a usina fotovoltaica, um cercamento frontal para quem ingressa no campus e também um cercamento no entorno dos prédios. Obras para garantir também a segurança de toda a comunidade. A inauguração desses espaços ocorreu na última quarta-feira, quando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve em Santa Maria. Ele abordou as dificuldades enfrentadas na tarefa de ser ministro da pasta em meio a uma pandemia, já que, frente à crise enfrentada pelo coronavírus, foi preciso que o governo federal fizesse readequações orçamentárias para contemplar outras necessidades, como o pagamento do auxílio emergencial, o que teria impactado diretamente no orçamento das universidades. Ainda assim, boas notícias, né, sobre a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Portanto, aí com seus laboratórios em evolução, em andamento, com finalizações e também a Casa do Estudante, um espaço tão importante para abrigar, né, aqueles que vêm de outras regiões ou mesmo daqui que têm necessidade de moradia. Bom, nós vamos ver agora o que os nossos telespectadores, o que os nossos internautas estão citando aqui. Vamos começar pelo nosso Facebook. Está participando com a gente a Daniela Bartz, ela é de Porto Alegre. Ela diz que ela tem orgulho de ser cachoeirense. Coisa boa. Obrigado, Daniela, pela sua participação. Abraço para você aí. A Lúcia Elias está mandando um parabéns especial aos pedagogos. Afinal, hoje, né, 20 de maio, é o dia do pedagogo. Parabéns a todos que escolheram a pedagogia, portanto, como profissão, né, como um modo de vida, profissão nobre. Nosso abraço, nosso carinho especial. A Fátima Barbosa também está com a gente aqui, a Neuci Catarina Pérez, a Ângela Maria e Vilnei Borba. Grande abraço para vocês aí. A Elizabeth Bittencourt está dizendo que ela continua sem luz em frente à casa dela. É Rua B, quilômetro 17, quilômetro 0, né? Colocaram uma lâmpada, mas queimou rapidinho, conta aqui a Elizabeth. Bom, nós vamos agora para a tela, vamos ver as mensagens do nosso WhatsApp. A Karine Barros está com a gente aqui, a Rua Eduardo de Kluber, na Noêmia, está no escuro. Depois que a RGE trocou o poste, não teve mais iluminação na rua. À noite não é possível enxergar nada na rua, conta aqui a Karine. É uma demanda histórica da cidade, né, Karine? Mas tomara que se resolva logo aí. Quem mais? O Alex Marques também está com a gente, sou morador da Rua Milancras, no centro da cidade. Tem 2 postes com a luz queimada. Liguei para a prefeitura e não fizeram nada. Obrigado, Alex, aí pela sua manifestação também sobre isso. Quem mais? A Maria Luísa gostaria de mandar um feliz dia do técnico de enfermagem para todos os técnicos, especialmente para minha filha Cristiane Carneiro Noronha. E a Maria manda foto para a gente. Parabéns para a filha aí, né? Para quem também escolheu a enfermagem. Amanhã, inclusive, a gente vai trazer reportagens sobre esse tema aqui no NT Sul. Vai participando, já já tem mais recadinhos. Vou falar também do canal do YouTube, né? Os recadinhos que estão chegando por lá. E a gente volta a falar agora da Covid-19. Se no ano passado as cidades mais atingidas no país foram aquelas com populações maiores, especialmente as capitais, né, grandes regiões metropolitanas, na medida em que a pandemia avançou, os pequenos municípios também foram sendo afetados e tragédias familiares foram registradas. Nós vamos contar agora uma história produzida pela Prefeitura de Novo Cabrais, município próximo aqui de Cachoeira do Sul. A ideia da assessoria de comunicação de Cabrais é mostrar famílias que se esforçaram ou que se esforçam para reconstruir as suas vidas lentamente, juntando os pedaços da destruição que o vírus deixou. Em uma publicação feita no Facebook, o texto da Prefeitura de Cabrais ressalta que não é o noticiário da TV, é o nosso dia a dia. Você vai ver agora a história da Elaine Quilhão e do filho dela, o Cássio, que mesmo em meio à dor, entenderam a importância de conscientizar a população através dos seus depoimentos. Eles perderam o seu Antônio Rudimar Quilhão, de 60 anos, em 13 de maio. Cara, foi um sábado, domingo, e começou a
levemente a tosse e tal, aquele gripezinho. Até que na quarta se testou positivo. Ele já ficou em casa, né? Se cuidando. Na quarta. Ele tava assim tranquilo. Só com canseiro, dizia que doía as pernas. E daí na quinta tava em casa, e na sexta. Almoçou bem ainda, sexta e meio-dia. Ainda comeu uma comida que ele gostava muito. Daí na sexta da noite começou a dar tosse e rouco. Nem tinha febre, tosse e rouco. De noite se entregou daí. Foi rápido? Foi muito rápido tudo. Deu saí daqui às 5 horas, fui pra UPA. Daí lá disseram já que tava faltando oxigênio, que o caso era grave. Daí já descemos lá pro hospital, na ambulância. Daí eu fiquei lá até resolver as coisas, né? Eu acho que era umas 8h30 quando eu vim pra casa. Aí já falaram que ele tinha pra UTI? Daí não, ele disse que eu podia vir, não precisava ficar lá, que eu podia vir. Daí depois de meio-dia já ligaram que ele pra UTI. Daí no domingo de manhã a gente foi lá, daí disseram já que o caso era gravíssimo. E agora já faz 13 dias que tá internado. Daí eles ligaram daí acho que foi na terça, pra levar a Flávia. E não deixaram a gente ver. A gente entregou lá na UTI. Meu irmão entregou as Flávia lá, mas não deixaram ver ele. Tá, e disse ele tá entubado ou não? Tá entubado. Tá entubado e sedado. É muito triste. A pessoa sumia assim da vida da gente de uma hora pra outra. A nossa solidariedade a essa família, né, de Novo Cabrais, aqui pertinho de Cachoeira do Sul, e também a milhares de famílias que passam por esse mesmo drama em todo o Brasil, e situação que evidencia que nós precisamos persistir, né, nos cuidados, nas ferramentas que nós temos à disposição para evitar que o vírus siga se alastrando e a gente tenha indicativos, infelizmente, né, de uma terceira onda ou de um agravamento aqui no Rio Grande do Sul, e, portanto, todo cuidado é pouco nesse momento. E, gente, Cachoeira do Sul recebeu ontem mais um lote de Coronavac, vacina que tem uma longa fila de espera por segunda dose no município e em todo o país. Mesmo com essa nova remessa, ao menos 500 pessoas ainda seguem aguardando. Hoje de manhã teve drive-thru na Fenarroz, mas ainda não há um balanço sobre o número de doses aplicadas. Estavam sendo aplicadas doses para senhas 362 a 800. E nós vamos agora para a nossa tela para ver quais as senhas que seguem sendo atendidas à tarde nas unidades de saúde. Já está aí na nossa tela, nós vamos ver, portanto. Então, quem gostaria de se vacinar hoje à tarde nas unidades de saúde, senhas 601 a 800. Então, o S1, o S4 e o S14, o atendimento é da 1h da tarde até as 4, das 13 às 16, senhas 601 a 800. Destacando, né? Isso é para quem está precisando da segunda dose da Coronavac e que pode receber as doses nessas unidades que a gente citou aqui. A Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul apresentou manifestação junto ao STF, demonstrando o interesse do Estado em encontrar uma solução consensual que viabilize a vacinação dos trabalhadores da área da educação. O documento foi protocolado na arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em 15 de abril, que busca a possibilidade da alteração da ordem de vacinação contra a Covid-19 prevista no Plano Nacional de Imunização, permitindo que professores e outros profissionais da área sejam imunizados prioritariamente. No pedido, a PGE destacou que o Rio Grande do Sul tem mais de 50% das pessoas integrantes de grupos de risco com ao menos uma dose da vacina para a Covid-19 já realizada e que atualmente a retomada das atividades presenciais de ensino vem sendo objeto de grande repercussão social com a judicialização do tema. A PGE argumentou ainda que os professores já compõem o cronograma de grupos prioritários para a imunização e que, por provocação do próprio STF, o Ministério da Saúde reavaliou a ordem de priorização e viabilizou a imunização de parte dos integrantes das forças de segurança. O pedido foi dirigido ao ministro relator Ricardo Lewandowski e requer a designação de audiência conciliatória entre Estado e União por meio do Ministério da Saúde, com participação de técnicos sanitários de ambos os entes públicos.
A Fundação Oswaldo Cruz paralisa a partir de hoje a produção da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 por falta de insumos. A interrupção deve afetar o volume de entregas ao Plano Nacional de Imunização ao longo do mês de junho. Segundo a Fiocruz, uma remessa de IFA com 2 lotes para a produção da vacina Covid-19 e não apenas um, chegará no próximo sábado, dia 22, em razão da antecipação de uma remessa anteriormente prevista para 29 de maio. Depois da produção das doses, a Fiocruz leva cerca de 20 dias para garantir o controle de qualidade antes de entregá-las ao Ministério da Saúde. Por esse motivo, a Fundação afirma que a entrega de 1 milhão de doses por dia está garantida somente até 8 de junho, graças às doses produzidas até ontem. A produção deve ser retomada no dia 26. Municípios gaúchos que receberam ontem mais um lote de doses da vacina Coronavac afirmam que, diferentemente do informado pelo Estado, o quantitativo não vai ser suficiente para zerar a espera pelas segundas doses. As 251.200 doses de Coronavac distribuídas nesta quarta-feira aos municípios gaúchos não devem ser suficientes para completar o esquema vacinal em atraso da população. A capital do estado, Porto Alegre, sinalizou o déficit ainda na terça, quando os dados da Vigilância em Saúde do município apontavam a necessidade de mais de 80 mil doses. A capital, no entanto, recebeu 37.590 doses de Coronavac. Em Cachoeira do Sul, a situação não é diferente. O município segue com um déficit de uma média de 700 doses para imunizar completamente aqueles que receberam a primeira dose da vacina há mais de 30 dias. Infelizmente, vão faltar ainda algumas doses de Coronavac para conseguir completar a vacinação referente àquelas pessoas que se vacinaram há mais de 30 dias atrás. Essas doses faltantes, elas não vieram, embora a promessa do governo federal de, com essa remessa que nós estamos colocando à disposição agora, que elas fechariam o total de doses necessárias para vacinar as pessoas que precisam fazer a segunda dose de Coronavac. Mas o governo federal, embora tenha feito essa promessa, não cumpriu e não mandou a totalidade de doses necessárias para isso. Cachoeira vai ficar entre 500 e 800 doses a menos daquelas que nós necessitaríamos para que as pessoas pudessem, toda a população, enfim, se vacinar. Nós não vamos entrar em colapso, por um motivo muito simples, porque nós desenvolvemos um sistema de SEM em Cachoeira que dá certeza para a nossa população de quando ela tem que se vacinar e aonde ela tem que se vacinar, inclusive nessa etapa, inclusive o horário adequado para ela ir se vacinar. As pessoas, pela parte da manhã, vão se vacinar até a senha número 600 e pela parte da tarde, da número 601 até o número 800. Isso vai dar mais comodidade para as pessoas e não vai propiciar que tenham que esperar longos períodos na fila, tendo todo tipo de problema. Em Cachoeira a gente conseguiu se organizar, embora as dificuldades ofertadas pelo governo federal. Esperamos que tão logo seja possível as doses de Coronavac para a segunda dose sejam remetidas para a nossa cidade. No governo do estado, o tema segue em análise. Na tarde de ontem, um comunicado emitido por meio da Assessoria de Comunicação informava que desde o início da campanha de vacinação da Covid-19 no estado, em janeiro de 2021, a Secretaria da Saúde distribuiu 1.647.470 doses da vacina Coronavac aos municípios gaúchos para a aplicação da primeira dose em grupos prioritários, seguindo a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunizações e conforme as pactuações entre o Estado e os municípios. Para as segundas doses, a Secretaria repassou 1.650.580 doses aos municípios nesta quarta-feira, quando ocorreu a última remessa. O comunicado diz ainda que, matematicamente, o Estado distribuiu doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os gaúchos imunizados com a primeira dose da vacina Coronavac. No final do dia, no entanto, a Secretaria informou que está analisando as informações repassadas pelos municípios sobre a falta de doses para completar o esquema vacinal e deve se posicionar novamente sobre o assunto.
E nós voltamos a falar agora sobre educação pública, sobre aulas. O agravamento da pandemia em Cachoeira do Sul motivou também, depois do CEPERS, o Sindicato dos Professores Municipais a solicitar a suspensão temporária das aulas presenciais em Cachoeira. Associados realizam hoje à noite uma assembleia para discutir esse tema e ainda analisar a proposta do prefeito José Otávio Germano de regulamentação da eleição de diretores de escolas na rede municipal. E sobre esses dois assuntos, Daniel, eu converso com a presidente do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Cachoeira do Sul, Josier Rosa. Josier, muito obrigada por ter aceito o convite. Vamos começar então pela pauta que é a mais recente, a de pedido ao Executivo Municipal de suspensão temporária das aulas presenciais na rede municipal, pedido que vem também junto com a mesma demanda do Estado, né, Josi, no sentido de preservar um pouco mais aos professores, aos alunos, a toda a comunidade escolar nesse momento tão complicado da pandemia, né? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos muito preocupados com toda essa situação. Nós estamos vendo desde o final de semana, sendo noticiado, né, o tempo todo, que a nossa UTI está lotada. Inclusive, hoje nós ficamos sabendo que já começaram até as transferências de pacientes, né, do Hospital de Cachoeira, e isso está nos preocupando muito, essa situação. Nós conversamos na segunda-feira, tivemos uma reunião com a secretária, aonde nós colocamos a nossa preocupação, porque no final de semana nós vimos que foram mais de 300 casos contabilizados em 48 horas. Já no final de semana, não se tinha mais nenhuma vaga na UTI. Então, na segunda-feira, tivemos essa reunião com a secretária e já tínhamos também enviado um ofício para o prefeito e para a secretária de Educação solicitando essa suspensão. Na terça-feira, nós fizemos um levantamento nas escolas para constatar qual era a atual realidade, qual era o número de casos que estavam tendo na nossa rede. Como que está o panorama aí da rede municipal? Esses dados que eu vou te dar são de terça-feira. Na terça-feira, nós tínhamos 3 professores que testaram positivo para Covid, um monitor, um recepcionista de escola, 2 professoras estavam recuperadas, 3 professores estavam afastados por suspeita na família, 29 alunos, só que desses alunos eram alunos que eles positivaram ou estavam suspeitos ou estavam afastados porque familiares positivaram. Uma professora que já estava afastada devido às comorbidades, mas também positivou, um monitor e 2 funcionários com suspeita, 7 professores com suspeita que estavam aguardando o resultado e 2 funcionários com caso positivo na família. Então, de todas as escolas da rede, só 17 escolas que não tinham tido nenhuma pessoa que estava ou contaminada, ou com suspeita, ou com ninguém da sua comunidade escolar. E ainda que nós estamos vendo que está tendo uma baixa procura dos alunos pela aula presencial. Mesmo estando com poucos alunos nas escolas, a gente já está com esse número grande, né, de contágio. E isso está nos assustando, isso está nos preocupando, está preocupando muito os professores também. E uma das coisas, né, que assim, nós até conversamos na segunda-feira, né, a própria secretaria, quando nos atendeu, nos atende através de forma online, reuniões online, né? Então, para ver o quanto todo mundo está preocupado nesse momento de não atender de forma presencial, né? Então, como as escolas vão estar atendendo de forma presencial? Nós vimos, né, que o comportamento da cidade era quando as aulas estavam sendo de forma remota, de forma híbrida. E nós vimos que depois que foi liberado, né, as aulas também de forma presencial, que mudou muito o número de circulação de pessoas na cidade. Quanto mais pessoas circulando, maior a incidência, né, da circulação do vírus também. E a outra pauta que a gente vai conversar é sobre a assembleia que acontece hoje para avaliar a proposta também do Executivo no sentido de regulamentar a eleição direta para diretores de escolas na rede municipal. A gente sabe que a proposta foi encaminhada para o CIPROM para análise e para que vocês tenham então um encontro de mediação aí no ajuste dessas normas. O que há de novo nessa proposta, Josi, que vai ser discutida hoje em assembleia aí pelos professores?
Nós recebemos a proposta na semana passada, nós enviamos para todos os sócios do sindicato para que eles tenham a oportunidade de analisar, de estudar, e nós já vimos alguns artigos, algumas coisas que os colegas já nos comunicaram que foram mudanças que eles entendem que de repente deveriam ser reavaliadas. Hoje à noite vamos trazer com certeza muitas outras sugestões, né? Mas duas que já nos passaram é em relação às escolas ser feita a eleição apenas quando tiver mais do que 100 alunos na escola. E aí, então, dessa forma, as escolas do meio rural, a grande maioria nem teria eleição de diretor, seria por indicação do prefeito. Então, essa é uma das sugestões que certamente vai estar indo de alteração, que é reduzir o número de alunos, para que todas as escolas tenham o direito de fazer a escolha do seu diretor. Outro ponto que também o pessoal já nos apresentou é em relação ao professor ter que estar na escola lotado há mais de 2 anos. Então, muitas escolas, os professores ainda não estão lotados há 2 anos, mas nós entendemos, os colegas entendem, que o professor não precisa estar lotado. Muitas vezes ele já passou por aquela escola, a comunidade já conhece ele, ou daqui um pouco até ele não passou, mas ele é de confiança, é alguém que já é conhecido do restante da chapa, né? E a convite foi, então nós entendemos que essa pessoa tem o direito de concorrer. E aí fica então para a comunidade escolher se aceita ou não aceita, né? Mas que eles tenham a oportunidade de se candidatar. Então, agradeço a Josi por ter atendido ao convite, trazido as informações. Então, a gente segue em contato para trazer o resultado dessa assembleia, que é de interesse da comunidade escolar, mas também da comunidade cachoeirense nesse processo todo aí de eleição dos diretores, que era uma demanda antiga já da categoria, né, de ter a autonomia de cada comunidade escolar e escolher seus representantes. Obrigada, Josi. Boa assembleia à noite, então. Agradecemos. Muito obrigada. É isso, Daniel Nunes. Continuamos, então, monitorando aqui a situação dos professores, tanto no sentido da demanda encaminhada ao Executivo para a suspensão das aulas temporárias em função do agravamento da pandemia em Cachoeira do Sul, que é um assunto que já tomou o Estado e o país, e também vamos atualizar sobre a decisão a respeito das normativas para a nova eleição de diretores que deve ocorrer ainda este ano aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Thelma, por essas informações importantes, né, de interesse de toda a comunidade escolar. Bom, a gente dá uma olhadinha nas mensagens que estão chegando lá no canal do YouTube da TV Cachoeira, TV Cachoeira, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Simone Lange mandando um boa tarde pra gente, ela e o Eliseu estão assistindo. Obrigado pela participação, viu, Simone? A Lidiane Aparecida Silva da Rosa também manda mensagem pra gente. Hoje dominou aqui na nossa pauta, né, muitas reclamações sobre a questão da iluminação pública. E a Lidiane diz que a localidade de Enforcados, Estrada Mitor Machado, também às escuras. Grande abraço para os amigos também na cidade de Barra do Ribeiro, os amigos do TV no RS Play participando com a gente, os amigos também do Cachoeira Sul Eventos, muito obrigado pela participação aqui. O NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Outras informações em novotempo.com/NT Sul. Espero você amanhã ao meio-dia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Até lá. Tchau.